Carolina, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Letras e eu faço parte do grupo de pesquisa Palavra e Imagem na Arte Contemporânea, o vídeo, a Grande Parataxe e o Arquivo Sem Fundo, organizado pela professora Carla Miguelotti, que é minha orientadora nesse projeto. Bom, a minha pesquisa é sobre as relações de maternidade e maternagem presentes em 2 filmes da diretora Ana Mui Laerte, que são O Que Horas Ela Volta e Mãe Só Uma. Mas antes de iniciar a análise fílmica, nós iniciamos a pesquisa aprofundando discussões acerca de representação e gênero. E para isso, nós analisamos o conceito de gênero descrito por Joan Scott em Gênero, uma categoria útil de análise histórica, em que ela contextualiza o gênero como uma forma de dar significado às relações de poder. Ela diz que esse não é o único campo, mas o que se mostra mais recorrente para a significação de poder no Ocidente. E ela diz que isso elucida a forma como a política constrói o gênero e como o gênero constrói a política. E ela traz alguns exemplos históricos, como, por exemplo, nas grandes guerras, em que as guerras representavam o poder masculino enquanto a fraqueza foi colocada como feminina. E esses códigos, eles se traduziram em leis para as mulheres que as colocavam em uma posição de inferioridade. Ela também diz que essa regra para as mulheres elas só fazem sentido quando integradas numa análise da consolidação do poder, já que a afirmação da força masculina é solidificada no controle das mulheres. Entender como ocorrem as relações de gênero e as opressões foram muito importantes para a gente situar o local que Ana Mui Laerte ocupa na sociedade brasileira. Nós analisamos um artigo que é Mulheres no Cinema Brasileiro, escrito por Paula Alves, José Alves e Denise Silva, que eles apresentam uma tabela sobre o cenário da produção audiovisual feminina. A tabela mostra a porcentagem de mulheres ocupando as posições de direção, roteiro, produção e fotografia entre 1960 e 2010. E para dar um exemplo, a área que Ana Mui Laerte ocupa, a de direção, entre 1960 e 2010, foi ocupada em média por 6,78% de mulheres. E em todas as outras áreas que eu citei aqui, a produção masculina é muito superior do que a produção feminina. Ou seja, os homens eles dominam esse mercado. Os dados mais recentes que nós encontramos foi o da Ancine, da Agência Nacional de Cinema, que apontam que em 2018 apenas 22% dos longas-metragens brasileiros comercializados foram dirigidos por mulheres. A gente percebe que esse caminho está caminhando para uma mudança, para uma maior ocupação feminina nesse mercado, mas que ele ainda é majoritariamente ocupado por homens. Mas essa discussão, ela ultrapassa os limites do audiovisual, ela também ultrapassa os limites artísticos. A baixa ocupação feminina ela pode ser observada em diversas outras profissões, em diversas outras áreas. E isso é um reflexo evidente desses símbolos carregados pela sociedade, esses símbolos de opressões descritos pela Joan Scott. Mas mesmo que a Ana Mui Laerte ela tenha rompido com as estatísticas e ela seja uma mulher diretora de sucesso, as opressões de gênero não deixaram de aparecer enquanto ela se colocava no mercado do audiovisual. Em um artigo escrito no livro Explosão Feminista, Érica Sarmé e Mariana Cavalcante lembram que no lançamento do seu filme Que Horas Ela Volta, em Recife, 2 cineastas, Cláudia Assis e Lírio Ferreira, que já eram conhecidos da Ana Mui Laerte, a interromperam diversas vezes durante a fala dela. E isso reverberou tanto na mídia tradicional quanto nas redes sociais pelo evidente desconforto da diretora com a situação. Sarmé e Cavalcante ressaltam também que a diretora Ana Mui Laerte, mesmo tendo em maior parte da sua produção mulheres, diz não ter tido intenção de fazer uma obra feminista. Mas após esse ocorrido nesse lançamento, ela começou a se atentar mais a essa problemática e foi estudar mais sobre os ocorridos. Interessante que mesmo que a Ana não fosse atenta ao movimento feminista, os filmes dela têm inegáveis inflexões feministas, assim, que são pautas dos movimentos, né? E atualmente a Ana é super engajada com os movimentos feministas e ela aborda o tema nas entrevistas que concede. Em uma entrevista para o canal Lully de Verdade, ao ser perguntada sobre a sua vivência como mulher diretora, Ana Mui Laerte diz, abre aspas, quando você se sentir preterida, não pense que é um problema de autoestima, e sim um problema de machismo. Fecha aspas. Quem é Ana Mui Laerte? Ana Mui Laerte nasceu em 21 de abril de 1964, em São Paulo, se formou em comunicação social pela USP e ela atua não só como diretora de cinema, também como diretora de televisão, roteirista e é reconhecida e premiada tanto nacional quanto internacionalmente. E o seu filme de maior sucesso é O Que Horas Ela Volta. Bom, em entrevista para o Canal Brasil, enquanto ela realizava as filmagens do seu último filme comercializado até o momento, O Mãe Só Uma,
ela afirmou que todos os filmes que ela realizou abordavam o tema da maternidade. E, bem, ela também é mãe. Ela tem 2 filhos, Joaquim e José. E ela teve, então, a sua performance de maternidade e maternagem sempre paralelo à produção das suas obras fílmicas. Ela, inclusive, chegou a participar do Festival do Minuto em 1996 com o curta O Primeiro Minuto de José, no qual mostra seu filho José recém-nascido. Então, esse foi o ponto-chave para a gente fazer esse recorte da maternidade e maternagem nos seus filmes. Tanto por ser um tema recorrente nas obras fílmicas da Ana Mui Laerte, tanto por ser algo que ela mesma vivencia. E quais são, as diferenças entre maternidade e maternagem? No âmbito jurídico, essas palavras são usadas para diferenciar a ligação materna biológica da ligação materna por criação, sendo maternidade a ligação materna biológica e maternagem a ligação materna por criação. É o que a defensora pública Maria Luísa Santos faz como distinção no seu artigo Maternidade versus Maternagem, reflexões jurídicas sobre o direito da mulher de entregar seu filho à adoção. E ela ainda traz uma característica interessante, que a maternagem ela é o ato de performar o que se entende como mãe na sociedade. Então, ela é exterior a ligações de gênero. E esses foram os conceitos que a gente usou, junto com os conceitos elaborados por Elizabeth Badinter em o seu livro Um Amor Conquistado, o mito do amor materno, em que a autora desconstrói a ideia de amor materno como algo incontestável. E foram esses conceitos que a gente usou para fazer a análise dos filmes. Eu começo a análise dos filmes, então, trazendo uma breve sinopse de cada um deles. Mãe Só Há Uma conta a história de Pierre, um adolescente que aos 17 anos descobre que foi sequestrado no hospital por quem ele até então acreditava ser sua mãe biológica. Essa mulher vai presa e a família biológica passa então a reivindicar de Pierre, que para eles é Felipe, o laço familiar perdido em todo esse tempo. E paralelamente a isso, Pierre vive também a sua descoberta da identidade de gênero. Que Horas Ela Volta conta a história de Val, uma empregada doméstica que deixou sua filha Jéssica no Nordeste e o estado não é especificado. Mas ela vai trabalhar em São Paulo e elas se reencontram depois de 10 anos, quando Jéssica, agora adolescente, decide ir para São Paulo prestar vestibular. Só que a Val mora no serviço, então a estadia da sua filha em São Paulo ocorre na casa dos patrões. Apesar de viverem histórias distintas, as personagens Jéssica e Pierre têm vivências muito semelhantes quando ambos se deparam na adolescência com essa mulher reivindicando o lugar da maternidade em suas vidas, mesmo que essa não tenha sido quem exerceu a maternagem. Bom, o motivo que essas duas mães não exerceram a maternagem na vida dessas personagens são bem distintos, mas elas se aproximam também na questão do afeto. Quando elas se encontram com esses filhos, elas mostram o quanto que elas sofreram com essa ausência e o quanto elas não se sentem menos mãe por não terem exercido a maternagem. Diversos aspectos de maternidade e maternagem presentes nos filmes, mas eu destaquei apenas alguns aqui para minha fala. Um outro interessante de perceber é que a Val ela exerce um aspecto de maternagem com o filho dos seus patrões, o Fabinho. E aqui é muito interessante perceber essa crítica social construída pela diretora, em que essa empregada doméstica não consegue exercer a maternagem de sua filha, mas exerce da filha do filho dos seus patrões. E essa relação da Val com o Fabinho pode ser comparada com a relação que a Elizabeth Badinter descreve no seu livro, que as famílias afortunadas tinham nos séculos passados com as amas de leite. E, bom, para Elizabeth Badinter, o amor materno se constrói no afeto e na proximidade. E ela descreve que essa terceirização da amamentação já poderia ser um indício que mesmo que esse tema do amor materno seja um tabu, questionar esse amor materno, provavelmente já se tinha umas questões quanto a isso desde os séculos passados. Porque a justificativa que muitas mães utilizavam para ter amas de leite é que essas amas de leite se encontravam em grande parte nas cidades no campo, então seria melhor para a respiração do bebê. Mas Elizabeth Badinter destaca também que muitas dessas amas de leite eram conhecidamente negligentes e constantemente deixavam vários bebês virem a óbito. E ainda assim, as mães
terceirizavam essa amamentação, o que para Elizabeth Badinter, então, indica muito mais um não afeto, uma não construção do amor materno, do que um grande ato de amor. Bom, no filme nós percebemos que é a Val quem exerce essa questão da maternagem com o Fabinho, porque é a ela quem ele recorre nos momentos de fragilidade, no momento que ele precisa de um abraço, um consolo. E essa busca pelo afeto na figura não biológica também aparece no filme Mãe Só Uma. Quando o Pierre tá muito confuso com toda a relação que está acontecendo, a mulher que o criou vai presa, ele tá vivendo já com a mãe dele biológica, mas ele não recorre a ela quando ele precisa de um conforto, um desabafo. Ele recorre, na verdade, à tia, que é a irmã do seu falecido pai de criação. Ou seja, ele não vê na mãe biológica o lugar do afeto. Ele prefere recorrer isso a quem participou da sua criação. Para concluir, eu queria trazer um pensamento levantado pela Elizabeth Badinter, que é o fato do amor materno não só ter intensidades, como ele poder chegar até um nada. E ela diz que esse ponto ele ainda é mais difícil de ser discutido, ele é um tabu ainda maior na sociedade, porque ele nos toca num ponto amedrontador. E nos filmes aqui trabalhados, todas essas mulheres performam também de alguma maneira esse amor materno. Ainda a Bárbara, que é a mãe de Fabinho, que tem essa terceirização para Val, ainda assim ela reivindica do filho o seu lugar como mãe. Ela chega a falar, a Val pode te abraçar e eu não, eu que sou sua mãe. Enfim, então a gente percebe que nos filmes não foi abordado essa questão do amor materno chegar ao nada. Esses conceitos da intensidade do amor materno, descrito pela Badinter, eles conversam diretamente com os conceitos de gênero descritos pela Joan Scott, porque me parece que o grande tabu em questionar o amor materno, ele atravessa a questão social do que se entende como o lugar de mulher na sociedade patriarcal, que é o lugar da reprodução, o local de quem fica em casa cuidando da família enquanto o homem sai para trabalhar. Então, a mulher que nega esse sentimento, ela não está negando só um sentimento, ela está negando o local social que lhe é imposto. Bom, assim como eu destaquei que o cenário audiovisual feminino está caminhando para uma perspectiva positiva, com maior participação de mulheres, eu também queria destacar que me parece que a gente está caminhando numa sociedade brasileira com mais respeito com esse corpo que gera. A promotora Maria Luísa Santos, ainda no seu artigo em que ela diferencia maternidade e maternagem, ela mostra que há leis que juridicamente protegem mulheres de sofrerem qualquer constrangimento ou humilhação que as mulheres que escolhem entregar seus filhos para adoção no hospital sem ter o menor contato com a criança. E a gente vê, então, que a gente está caminhando para um lugar de maior respeito. E, bom, foi isso que eu pesquisei e produzi até o momento. Eu vou continuar com a pesquisa com a minha orientadora Carla Miguelotti e a gente vai aprofundar os estudos nos outros longas-metragens produzidos pela diretora Ana Mui Laerte, continuando com essa perspectiva da maternidade, da maternagem.